Saúde a todos com a santa paz do Senhor, igreja. Igreja, o plano de salvação que Cristo Ele trouxe para a humanidade. Observamos que na criação do mundo é constituído Adão sobre o jardim do Éden, mas por falta de acatar as ordenanças de Deus, ele desobedece uma ordenança de Deus e assim é destituído da glória, da comunhão e da justiça. Desta maneira, a posteridade de Adão, as suas gerações futuras, por naturalidade, por natureza carnal, acaba herdando esses traços de inclinação ao pecado. A palavra de Deus nos descreve que na época de Noé, Deus vem dizendo que os pensamentos dos homens todos os dias era exclusivamente mal em seus corações, predominava a maldade. Quando vem o dilúvio e destrói toda aquela geração que vinha de Adão. É uma aliança estabelecida por Deus com Noé. Cã, Sem e Jafé são estes que começam a fazer uma procriação sobre a face da terra. Cã é amaldiçoado, os outros dois irmãos são abençoados por Noé, até que chega nas épocas de Abraão, e aqui começa algo poderoso sobre toda a humanidade. Deus chama Abraão para ser pai de nações, e da posterioridade dele, da geração dele, da genealogia dele, viria Jesus Cristo. E no decorrer do Antigo Testamento a palavra nos mostra que a salvação se origina sobre a queda do homem. Quando o homem foi destituído, se originou o plano de salvação sobre a humanidade. E no decorrer do Antigo Testamento, nos livros dos profetas maiores e menores, sempre vinham falando de Cristo. No livro de Isaías, um terço deste livro é dedicado à vida do Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido como Yeshua HaMashiach. Nos livros demais que começam a vir depois dessas épocas também, entra livro de Daniel, entra livro de Zacarias, de Jeremias e tanto outros, dizendo sobre o dia do Senhor, sobre a vinda do Espírito Santo, como está descrito no livro de Joel. Quando chega no livro de Mateus, no Novo Testamento, uma nova era agora vai se iniciar sobre a humanidade. E essa era é o quê? O tempo da graça mediante o sacrifício de Cristo sobre a cruz do Calvário. Houve um plano de redenção na origem da queda do homem, e que se veio se manifestar no Novo Testamento. Uma nova era agora vai entrar sobre a humanidade com salvação, e essa salvação será chamada de graça não merecida. Mas a misericórdia de Deus alcançou a humanidade na geração presente, gerações futuras que iriam e que hão de vir. A palavra nos descreve que mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, começa e se inicia a igreja, aonde as multiformas da sabedoria de Deus vai começar a se manifestar sobre a igreja de Cristo. O que são essas multiformas de sabedoria? Observamos que nos 40 autores da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo de Deus sempre trouxe os pensamentos de Deus ao qual queria a sua humanidade, e é manifesto nestes homens. Só que mediante a morte de Cristo, o início da igreja primitiva, agora as multiformas da sabedoria se manifestará de formas diferentes sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, sobre a vida do jovem, sobre a vida da criança. Joel fala que naqueles dias seria derramado do Espírito, e é o Espírito Santo de Deus
que derrama a glória, que se manifesta a glória de Deus sobre a vida do ser humano. Porque o nosso Deus, ele é metafísica, ele se envolve e ele está na sua criação e na matéria da sua criação. Mediante a multiforme de sabedoria de Deus, começa a se manifestar e se manifesta até nos dias de hoje sobre a sua igreja. Algo que estava em oculto para a potestade, principado e para os seus anjos, estava oculto para o ser celestial este plano, o que viria a ser e como seria. Mas agora está revelado e escancarado, porque Satanás, ele pensava que a salvação era somente para os judeus. Matando Jesus, os judeus não serão salvos, porque eles crucificaram a Jesus no Calvário, na cruz. Mas te digo algo, não foi os judeus, mas foi toda a humanidade através dos seus pecados pecaminosos que crucificaram Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, a salvação era para os judeus, mas veio uma salvação universal para judeus, para grego, romano, gentios, para todos os seres humanos que assim creem em Jesus Cristo será salvo mediante a sua palavra. E a palavra nos escreve que todo aquele que se permanecer nas palavras de Cristo, ele mostrará quem é semelhante. E aqueles que praticar a sua palavra e viver a sua palavra verdadeiramente aos seus discípulos. E estes possuirão galardão, porque a palavra de Deus nos diz: se assim nós perseverar naquele ao qual nos chamou até o fim da jornada, não há nada, não há ninguém que impedirá de nós entrarmos sobre as portas de Jerusalém, mas essas portas são estreitas. Muitos querão, como ele mesmo disse, Jesus Cristo, muitos vão querer passar por estas portas. Muitos vão querer e tentar, mas poucos passarão. Muitos são chamados para a seara, mas poucos são escolhidos. Então já tem um povo que será determinado, que já foi determinado para entrar sobre estas portas. Por isso que Jesus diz em Apocalipse: ei igreja, se hoje o Espírito fala sobre o teu coração, sobre a tua vida, ei igreja, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja é o povo de Deus. Virá um tempo que não terá mais o tempo da graça e nem a oportunidade da salvação. Então o momento e o dia é hoje. Aproveita o tempo da graça que Jesus Cristo tem ainda para dispor para a sua vida, porque haverá um tempo que não terá mais a oportunidade da salvação. A escolha está nas tuas mãos. Ou vai pela porta estreita ou pela porta larga, a qual vai te conduzir à perdição da condenação eterna. Ou venha pela porta estreita, ainda que seja doloroso, ainda que esteja pesado, mas alcançará a vida eterna e se assentará sobre a mesa do Cordeiro, as bordas do Cordeiro. Cearemos com o nosso Redentor. E Jesus concluiu o plano de salvação de Deus na cruz do Calvário. Agora a determinação da salvação é exclusivamente escolhas nossas. Ou fazemos o certo ou o errado. Aquele que fazer o errado e não querer fazer o certo e não permanecer na vida, não permanecer na presença de Cristo, não herdará o reino dos céus. Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, em nome de Jesus.